Eu acho que cada vez mais as lideranças têm que ser inspiradoras e que têm que ter uma grande empatia e têm que ouvir a sua equipa. Mas as pessoas sentirem-se inspiradas pelo seu líder é meio caminho andado para se manterem naquela empresa. Quando acharem de ser inspirados e serem só executantes daquilo que têm que fazer, acho que sinceramente é uma questão de tempo. Bem-vindo ao Iman, o podcast da Livse que dá voz a líderes que estão a transformar o mundo, com ideias que inspiram e ações que promovem um futuro mais sustentável, mais competitivo e mais inovador. Hoje recebemos Inês Olmo de Sousa para uma conversa sobre educação e transformação social. Bem-vindo, Inês. É um prazer ter-te aqui Salvador, connosco. pelo convite. Tu és uma pessoa que está ligada à banca há muitos anos, há cerca de 30 anos. Anunciaste há pouco tempo a tua reforma como executiva da Fundação Santander. Explica-me um pouco como é que foi esta tua carreira, como é que se desenvolveu ao longo dos últimos 30 anos. Tu ainda és muito nova para estar reformada, mas na realidade... Eu estou na banca há 35 anos, estive no Santander quase 30. Portanto, comecei no Banco Nacional Ultramarino, depois fui para o Citibank e depois entrei no... Ainda era BCI, antes de ser o Santander. Ainda sou do BCI. Portanto, eu era jornalista nessa altura, portanto cobria esses temas na banca. Entrei ainda no BCI, depois ficou Santander. Portanto, tive quase 29 anos no Santander, portanto, passei por muitas áreas dentro do Santander, portanto, sempre responsável pela área de produtos, de empresas particulares. E depois, quando fui convidada para ser chefe de gabinete, na altura do presidente, que era o António Vera Monteiro. Okay, exato. E foi uma experiência, de facto, que eu gostei bastante. Ser chefe de gabinete tem-se uma visão holística da instituição e foi melhor que um MBA, foi espetacular. Depois ele convidou-me para ser... É uma espécie de shadowing, que está ali só sempre ao lado do presidente a ver o que é que ele faz. Exatamente, e muitas vezes eu digo, mas onde é que nós vamos? Ele, Inês, venha e depois você vai ver. Eu tinha uma maneira peculiar de me chamar para as reuniões. Depois ele convidou-me para ser administradora, fui a primeira mulher administradora do Santander, portanto eram só homens portanto foi um desafio muito grande, estar ali 3 anos. Mas como eu já tinha sido chefe de gabinete foi muito mais fácil, portanto a administração já me conhecia bastante. Tive 6 anos como administradora executiva, tive as áreas todas, tive também marketing, comunicação, além da área de produtos. E depois, passados esses anos todos, saí da Comissão Executiva, fui para criar a Fundação Santander e ao mesmo tempo acumular o cargo de responsável de ESG na Europa. E na Europa do Santander? Na Europa do grupo, portanto, que coordenava Portugal, Espanha, Inglaterra e Polónia. Tive 2 anos e ao mesmo tempo que criámos a Fundação Santander. E gostei muito desta área. Por um lado, a parte de ESG foi um desafio muito grande. Coordenar, não era executivo em nenhum país, mas coordenar de facto 4 países, criar a área de novo, criar todos os sistemas de informação, qual é que era a área de informática, que oferta é que íamos ter para os clientes, todos os desafios que há regulamentares com este sistema. E ao mesmo tempo criar a Fundação Santander foi uma experiência Deve ter sido única. Uma experiência espetacular, já lá vamos. Eu não resisto a fazer-te aqui uma pergunta que tem a ver com a Ana Maria Botim, que é das mulheres que eu mais respeito e que mais admiro. Sendo filha, teve que provar pelo facto de ser filha, teve que provar pelo facto de ser mulher. E, portanto, a primeira mulher líder de um grande banco, que é o maior banco ibérico, enfim. Como é que é ser liderado por uma mulher como a Ana Maria Botim? Eu acho que faz de facto a diferença. Ela estava constantemente a puxar por tudo que era pelas mulheres. Tínhamos inclusive compromissos públicos de quantas mulheres é que deviam estar no board, havia uma porcentagem específica, todos os países tinham que cumprir, quantas mulheres é que deviam estar nos cargos diretivos. Tínhamos levar as cotas a sério, é isso? Cotas a sério e todos os países, e regularmente ela fazia o follow-up sobre como é que estavam estas métricas. Portanto, tínhamos métricas de mulheres no board, tínhamos métricas de mulheres nos cargos diretivos, tínhamos o Equal Pay Gap, ou seja, as mulheres tinham que ganhar os mesmos que os homens para as mesmas funções, portanto começávamos na altura ainda havia uma diferença grande e todos os países tinham que apresentar planos de ação específicos, como é que isto ia ser reduzido para 0 em 2030, portanto era uma pessoa que estava constantemente a puxar pela liderança. E aliás, ela uma vez esteve em Portugal, uma das primeiras vezes, eu era chefe de gabinete, e ela teve uma reunião com todos os colaboradores e no final disse: a primeira fila eram só homens, isto não pode acontecer. E foi por isso que
E disse, não temos que pôr uma mulher no Conselho. E foi por isso que, na altura, o Presidente disse, Inês, temos que pôr uma mulher no Conselho. Ele entrevistou várias pessoas, internas e externas, e depois, tipo, 2 dias antes de estava o deadline, eu disse, António, temos que decidir, você já escolheu quem é que vai ser? E ele disse, já, então quem é que vai ser? Você. Portanto, foi uma coisa Uma que coisa eu não estava, inesperada. sim, que eu não estava a esperar, nunca foi uma ambição ser Ó administradora. Inês, a liderança no feminino é de facto importante, as cotas são de facto importantes, porque no fundo fazem a transformação inicial. Mas do teu ponto de vista e também do ponto de vista da Ana Maria Botinho, que eu acho que eu conheço relativamente bem, porque é que é importante ter mulheres nos boards e porque é que é importante ter mulheres nas lideranças? Não só por uma questão de cotas, por uma questão de paridade, mas porque é que é importante que elas lá estejam? Eu acho que é importante a diversidade como um todo, de Certo? mulheres, de cultura, de background, e ela também, ela obviamente puxava muito pelas mulheres, mas puxava muito também pela toda a diversidade. Toda a parte da Portanto, diversidade. exatamente, portanto, nós inicialmente até, o Conselho era muito pessoas de economia ou de gestão, hoje em dia é muito pessoas também de engenharias, neste momento o Conselho, na altura o Santander, portanto, acho que é muito importante a diversidade, as mulheres trazem obviamente uma diversidade por razões óbvias, mas não é só isso, é importante e está mais do que provado que grupos e grupos de qualquer empresa, comissões executivas que são diversas por estas várias razões, background, cultura e género, têm necessariamente melhores resultados do que apenas uma única Eu posso dizer género. que a liderança feminina é mais preocupada com os temas de ESG, é mais preocupada com os temas do talento, é mais preocupada com os temas de governance, e que a liderança masculina é mais preocupada com performance, é mais preocupada com métricas, com P&L, com habitas. Eu acho que já foi assim em tempos e eu acho que hoje em dia não é. Ou seja, Também os homens estão a transformar um pouco em função daquilo que são as novas tendências. As novas tendências, não é? Na área toda a sustentabilidade tem havido uma evolução muito grande e há um estudo até da Universidade de Inglaterra que fez isto. A maturidade da empresa depende de qual é que é a posição que a área de sustentabilidade pesa. Começou por estar dentro da área de marketing, de comunicação, e hoje em dia já é uma área que reporta diretamente ao CEO, inclusive este estudo dizia que os CEOs deviam ser os ex-responsáveis de sustentabilidade em cada uma das empresas. Portanto, depende muito da maturidade da empresa onde é que está esta área. Tradicionalmente, 90% geralmente da responsabilidade social e da sustentabilidade eram mulheres. Hoje em dia acho que já não é assim. A área de sustentabilidade está representada por todo o género, mas a parte toda social é que sim, especificamente só a área social tem muito mais tendência a ter uma mulher do que um homem, mas acho que vai mudar. Acho que pelas tendências que existem não há como... E agora a responsabilidade social já não é só responsabilidade social, não é? A área de sustentabilidade é o impacto no ambiente, o impacto nas pessoas. Sim, sim. Portanto, é completamente diferente, o ESG. Portanto, ESG completo, certo. Exatamente. Que no fundo é uma das grandes dimensões de reputação e de atração de stakeholders, nomeadamente de talento para as organizações. Voltando um pouco aqui à tua carreira, tu saíste do Santander para a Fundação Santander e criaste a Fundação Santander em Portugal de raiz. Antes aqui no preâmbulo da nossa conversa disseste-me que não é para inventar nada, mas para fazer parcerias internacionais e para trazer coisas boas para Portugal. Explica um pouco o que era a missão e como é que tu conseguiste fazer esse percurso de lançamento da Fundação. Eu tive a sorte de ter, na altura, quando foi criada a Fundação, Pedro Castelo Almeida, que é o presidente, deu-me total liberdade e, portanto, eu tinha a total liberdade para decidir e para investir e dizer quais eram os projetos que nós queríamos. Portanto, o foco da Fundação Santander era educação, empreendedorismo e empregabilidade. O grupo já trabalha esta área há mais de 27 anos e, portanto, era uma tendência óbvia trazer tudo isto, tudo que é responsabilidade social e educação para a Fundação. Mas o foco foi sobretudo a educação, não apenas nos universitários, e, portanto, e o lifelong learning, que é hoje em dia tão falado, mas também teve um foco muito grande nos mais jovens. Portanto, como é que nós conseguimos garantir que as crianças chegavam ao maior nível de educação possível e com as competências corretas? Portanto, a criatividade, a capacidade de resolver problemas, a colaboração, a comunicação, que são as competências do futuro, já visto pelas Nações Unidas. Mais soft skills do que os hard skills, não é? Exatamente. E, portanto, aliás, a criatividade até foi considerada, dentro das principais do futuro, a mais importante em termos do que vem aí, que nós ainda não sabemos quais são as novas profissões. E, portanto, aquilo que eu tentei fazer, para além de trazer todo o legado que já existia do grupo, é fazer parcerias com outras fundações que trabalham exatamente
abaixo dos 17 anos, portanto, nas escolas, e trabalham as competências do futuro. Portanto, a Fundação Alego Foundation, que trabalha muito isso, fizemos uma parceria com eles para trazer a nova metodologia de ensino, que é aprender através de brincar. Está mais do que provado que as crianças hoje em dia, obviamente até pela evolução toda do digital, não conseguem estar sentadas numa sala quietas durante não sei quantas horas, e portanto eles têm que aprender de uma forma diferente, e esta metodologia, aprender através de brincar, que eu gostaria de trazer para Portugal, e há muitas escolas que o fazem de uma forma, se calhar, não tão estruturada, mas que fazem. A Fundação HCAN também, que tem vários projetos também focados só no professor e nas competências do futuro, ou seja, a minha ideia o meu grande objetivo era ser um agregador de várias entidades e de várias fundações e empresas que trabalham muito na área da educação e juntos temos de facto impacto, porque não é possível num país como Portugal, para ter impacto, nós temos que nos juntar e temos que alavancar os vários projetos. E era esse o meu grande objetivo, é como é que nós conseguíamos juntar várias iniciativas. E uma das grandes coisas que eu vou recordar sempre como uma grande ambição aqui da Fundação e que aconteceu foi juntar várias fundações que trabalham em educação e empresas grandes e ter uma reunião com o Ministério da Educação, onde tive lá o Ministro da Educação, o Secretário de Estado, e em que eles nos disseram: estes são os desafios que nós temos na educação. Como é que vocês podem ajudar? E como é que vocês podem ajudar? Portanto, havia 7, nós agrupámos em 4, portanto, eram os professores, metodologias de ensino, uma educação inclusiva, porque temos aqui um tema grande de inclusão das pessoas, dos imigrantes e de pessoas com diferenças. E que é um tema que que é emergente. Exatamente, e que as escolas, coitadas, não têm, se calhar, tantos recursos como para tratar deste tema, e depois, obviamente, o pré-escolar. Portanto, havia 4 grupos, e depois iria, eventualmente, um outro da primeira infância. A Fundação focou-se muito na educação nos primeiros anos ou uma educação mais A Fundação focava-se muito o grande bolo era acima de 17 anos, portanto, universitários, e ao longo de toda a vida. Portanto, tem uma plataforma, o Open Academy, onde se oferece cursos online para todas as pessoas, fazer o upskilling, o reskilling, etc. Aqui, o que nós quisermos trabalhar quando foi criada especificamente a Fundação foi exatamente trabalhar com as escolas, e fizemos parceria com a Teach for Portugal também, que já existia, portanto, ou seja, trabalhar com instituições que já trabalham nas escolas para reduzir o abandono, para reduzir as negativas, para fomentar estas competências do futuro que são tão importantes. E eu, de facto, visitava muitas escolas, e eu continuo a visitar muitas escolas, e é impressionante os desafios que as escolas têm em Portugal, desde não só das muitas nacionalidades que têm. Há muitas escolas em Lisboa que eu chego lá e elas dizem: 40% dos alunos não falam português. E não estou a falar, e não é especificamente os brasileiros que falam português, mas são até os que têm menos resultados. Como é que eles conseguem dar aulas com esta diversidade tão grande que existem nas escolas? É um desafio mesmo muito grande. Como é que a Fundação poderia ajudar nesses casos? Qual é que eram exatamente os programas que fazia? Eu sei que ajudou mais de 300 mil pessoas. Os 300 mil pessoas eram sobretudo bolsas de socioeconómicas, bolsas sociais, eram bolsas mesmo para pessoas, permitir o acesso às pessoas, a várias pessoas para tirarem cursos superiores, porque há muitas pessoas que não conseguem sequer tirar um curso superior. A educação em Portugal evoluiu muito nos últimos anos, mas uma das razões que fez com que a Fundação se focasse sobretudo na educação abaixo foi porque houve 2 números que me chocaram muito, que foi 37% da população ativa em Portugal tem apenas o ensino básico. 37% é muito. Ou seja, obviamente que se nós dividimos por escalões de idades, agora já não é assim. As mais novas já não são mas ter 37% da população em Portugal apenas com o ensino básico ensino básico até a 4ª classe, é isso? Sim, até a 4ª classe, ou às vezes também poderá ser até o 9º ano. E que, de acordo com os estudos da OCDE, 55% das crianças, sobretudo das zonas mais desfavorecidas, ficam no mesmo nível de educação dos pais. Isto foi estes 2 números chocaram bastante. E, de facto, quando eu vou às escolas, pergunto sempre qual é que é a formação dos pais destas crianças. Escolas no centro de Lisboa. E invariavelmente dizem 40% têm a 4ª classe ou 9º ano. E eu olho para a turma e penso, se calhar, estatisticamente, metade destas crianças vai ficar neste nível de educação. E, portanto, o meu foco foi, vamos tentar que estas crianças cheguem ao maior nível de educação. Não precisam ter um curso da universidade, podem ter um curso técnico-profissional, mas que cheguem com as competências certas, que também é um foco muito importante, que as pessoas, toda a parte de socioemocionais e de criatividade, é muito importante que as crianças tenham isso. E por isso o meu foco foi até muito mais dar um foco grande a esta área dos mais novos, e
Porque eu acho que as pessoas não têm bem noção do estado em que Portugal está relativamente a esta... E era isso que eu te queria perguntar. O sistema é antigo, o Pedro Santa Clara também aqui neste podcast falava um sistema franchizado, parece que é um sistema de padarias em que todos fazem o mesmo pão, todos têm a mesma farinha e tudo centralizado no Ministério da Educação. E a pergunta que eu te faço é, este sistema não tem que ser radicalmente alterado? Qual é que é o papel que os professores têm, podem passar a ter? Não sei se será ser radicalmente alterado, tem que ser alterado. Eu acho que já se está a fazer muitas coisas nas escolas. Os professores são de facto essenciais. Aliás, nos últimos resultados do PISA, em que Portugal teve uns resultados ligeiramente abaixo do esperado, diz-me exatamente isso. Hoje em dia, os alunos só aprendem o que eles querem realmente aprender. E aqueles que querem realmente aprender é aqueles que são motivados pelos seus professores. Portanto, hoje em dia, o professor, muito um mais do que motivador. antigamente, sempre teve, não é? Eu acho que os professores para mim são os heróis. Eu um dia vou ser professora, já disse isso várias vezes, professora de matemática, mas os professores têm de facto um papel muito importante na evolução e nos resultados que as crianças têm na escola. E assim, hoje em dia tem o desafio de não tem que só dar a matéria, tem que dar a matéria, tem que tratar daquela pessoa que tem outras capacidades, tem que estar a tentar desenvolver as competências, estas tais competências do futuro. Portanto, hoje em dia o professor tem, não é só dar a matéria que lhe pusem nas mãos. Mas como é que se motiva os professores para fazer isso? Os professores, coitados, eles têm que ter recursos que não têm, muitas vezes não têm, têm que ter outras motivações. Mas, Salvador, nós lançámos em tempos um concurso que promovia às escolas, dávamos um prémio às escolas que tinham métodos inovadores, aprender através do brincar, e cada um tinha as escolas tinham que concorrer. E tivemos 600 candidaturas. Portanto, eu li para aí umas 100, e de facto o que as escolas hoje em dia fazem nas suas próprias aulas, com muito poucos recursos, mas pelo incentivo e a motivação de um professor, porque um professor, para ser professor, é de facto um herói, tem que ter, aquilo é um espírito de missão, hoje em dia. Missão, sim. Mas eu falei com muitos professores e todos eles, de facto, sentem, apesar de... Nunca se queixam de muitas coisas sobre a escola, ao contrário do que nós poderíamos pensar. O que eles queixam é de ter mais tempo para estarem dedicados aos miúdos, não terem tanta burocracia. Portanto, há um tema muito grande nas escolas com a burocracia, o que é que eles têm que preencher e que não preencher, as escolas do sumário. Portanto, aquilo é... Mas que já está a ser visto pelo Ministério da Educação. Mas os trabalhos que eles fizeram, aquilo que eles fazem com os alunos, para eles aprenderem matemática, geografia, português, é extraordinário. Um concurso de inovação, portanto, tu encontraste muitas pessoas e muitos professores com ideias pequeninas, à sua dimensão, altamente inovadoras, é isso? Como é que se inova? Tipo, fazem escape rooms para explicar uma matéria, ou fazem, na geografia, faziam coisas com pizzas para explicar como é que era a Terra, coisas ligadas à gastronomia, coisas ligadas a escape rooms, coisas ligadas a caças ao tesouro, jogos de tabuleiro. Hoje em dia, as escolas, o que eu tive pena foi, o que eu gostaria na altura de ter feito, é ter de facto criar aqui uma rede de escolas em que eles partilhem o que é que se está a fazer nas escolas tão bom, porque há muita coisa muito boa que se faz nas escolas em Portugal. E isso deve-se muito aos professores, Sim. aos diretores das escolas, aos diretores de agrupamento. O que eu mais gostava, de facto, quando estava na Fundação, era visitar e estar um dia numa escola, falar com... E aquele paradigma, tu uma vez disseste uma frase muito interessante, que é importante ensinar as crianças a fazer perguntas, não apenas a decorar a matéria. Esse paradigma está a mudar ou não? As escolas estão a começar a fazer isso, a ensinar as crianças a saber aprender e não só a debitar. É exatamente estas metodologias de ensino que nós quisemos pôr, e tal como a LE, como a Fundação HK, ou como estão a fazer, é exatamente criar este espírito de criatividade das crianças que saibam fazer as perguntas. Não é possível proibir as crianças de irem hoje em dia ao ChatGPT ou às outras ferramentas que existem para perguntarem portanto, aquilo que eles precisam de saber. O que se tem que fazer é que as crianças têm que saber fazer as perguntas certas e não depois recebem a resposta e acham que aquilo é 100% verdade. E hoje em dia esta criatividade e a forma como as crianças fazem as perguntas para saber aquilo que precisam de saber é muito importante. Eu acho que o ChatGPT pode ser usado claramente, a inteligência artificial generativa pode ser usada claramente para as pessoas, para facilitar a vida às pessoas, mas também pode ser utilizada para aprender muito. Eu acho que eu nunca aprendi tanto na minha vida como com o ChatGPT. É verdade. Toda a minha curiosidade hoje em dia é satisfeita com a inteligência artificial. É muito interessante, e depois leio coisas, mas e na realidade, a minha filha entrou agora para dentista, tem lá um modelo de ChatGPT para ajudar a aprender.
Portanto, ela já só utiliza essa parte do ChatGPT, não utiliza o generalista, não é? Portanto, aquele que a ajuda a aprender. Portanto, mesmo a inteligência artificial pode ser muito útil hoje em dia às crianças e aos jovens adultos que estão tu achas que isso vai mudar muito o paradigma da aprendizagem? Não, acho que há muitas faculdades que diziam se não sabiam, sabiam ou não, se De autorizar, não é? utilizar. Eu acho que não há outra forma, e acho que a inteligência artificial não tem que substituir o professor, tem que ajudar o professor a ser, de facto, bela ligação e a motivar os alunos e a incentivá-los a estudar, e não são substitutos. Acho que não tem que ser, as pessoas não têm que sentir, nem as escolas têm que sentir ameaçadas por. No fundo, Nunca no serão. fundo tem que promover a curiosidade dos alunos, não é? Tu dizias e bem que eles têm que saber fazer perguntas. Portanto, podem fazer perguntas e têm que estimular essa curiosidade para terem perguntas para fazer, Sim, não é? mas e ao contrário do que eu pensava, por acaso, a criatividade é uma coisa que é estimulada desde a infância, desde os 0 anos. E uma das coisas que nós fizemos, por exemplo, é pôr mesas de criatividade, mesas cheias de legos em várias escolas em Portugal. E de facto, não imaginas o que é chegar a uma terra qualquer e ver e pôr uma mesa cheia de legos para fomentar a criatividade. E ao contrário que nós pensávamos que toda a gente tem legos em casa, não, nem toda a gente tem legos em casa. E de facto, os Legos, e uma das razões da Lego Foundation e a Lego Foundation não trabalham com Legos. Aliás, a maior parte das vezes faz com paus e pedras. É como é que, com os instrumentos que existem na nossa vida, nós conseguimos de facto ser criativos e fazer as coisas de maneira diferente. E aprendemos muito. Nós, inclusive, fizemos uma formação para professores portugueses durante 24 horas, e um dia foi só com Legos, outro dia foi com coisas recicláveis do restaurante ali ao lado, com papel, caixas de ovos e muita coisa que se aprende e que eu aprendi, por exemplo, é que as crianças, quando têm um movimento físico, não só aprendem mais rápido, como retêm aquilo que aprendem. Okay. E eles fazem, eu não tinha essa noção, e eles, por exemplo, fazem uma coisa muito gira, por exemplo, em vez de uma pessoa olhar para um quadro e dizer quanto é que é 2 vezes 2, e a turma responder 4, é 2 vezes 2 é igual a, depois cada criança tem um papel, fazer o 4, podem ser 5 menos 1, pode ser 6 menos 2, e tem que se levantar da sala e procurar quais são os papéis, que dão exatamente o mesmo resultado de um 4. Okay. E o facto das crianças se levantarem, procurarem, nem que seja só 5 ou 10 minutos, nunca mais vão esquecer que o 4 não é só 2 vezes 2. Pois. É muito mais do que isso. E esta Pode ser muito movimentação. mais do que isso. Pode ser muito mais, mas eu não sabia que a movimentação física do nosso corpo, quer seja com Legos, quer seja levantar mesmo, é tão importante para as pessoas, para as crianças memorizarem e reterem aquilo que aprendem. E o que acontece muitas vezes quando eu falo com professores é: Inês, mas nós não temos tempo para dar a matéria, agora vamos fazer uma brincadeira. Pois, exato. Para saber o 4. O 4 é um número. No fundo, é escapar-se daquilo que é o sistema 1 e o sistema 2 de pensamento. O sistema 1 mais automático e mais intuitivo, o sistema 2 mais automático e intuitivo, o sistema 1 em que tu tens que pensar mesmo nas coisas. Portanto, se tu tiveres que fazer um esforço extra para pensar no resultado, vais memorizar a forma como lá chegaste. E, portanto, E é isso que vai fazer a diferença naquilo que eles vão encontrar no futuro, não é? Como é que eles vão resolver problemas que vão surgindo para conseguir chegar à solução. E por acaso, neste dia, e estavam 30 e tal professores portugueses, eles tiveram que fazer histórias com as tais caixas de ovos e papel, e eles próprios, e estamos a falar de escolas que já tinham muita experiência em fazer este tipo de coisas, eles próprios estavam felicíssimos, aprenderam muita coisa. E eu visitei as escolas depois, e de facto, por exemplo, a sinalética das escolas já não era nada com cartolinas, era com papel reciclado, ou cartolinas recicladas, ou seja, coisas muito simples. De facto, as pessoas precisam de motivação, precisam de ser, a profissão deles precisa de ser muito mais valorizada. Isso claramente. Acho que há um tema, precisam de reduzir a sua carga administrativa para terem tempo, de facto, para criar esta relação com os alunos. Isto é que vai fazer a diferença nas escolas. Inês, e falando agora um pouco sobre as novas gerações e a forma como elas se estão a adaptar ao mercado do trabalho, a forma como elas se dedicam às empresas, a forma como as empresas se têm que dedicar a elas, como é que tu vês toda esta mudança que está a acontecer, destas novas gerações que têm outras prioridades que nós não tínhamos, e que têm outras expectativas que nós não tínhamos. As empresas têm que fazer muito mais para as integrar. Hoje em dia estamos na Europa praticamente em pleno emprego e, portanto, os miúdos podem saltar de um para outro e para outro e para outro e para outro. E saltam.
E, portanto, não se agarram a nada. Hoje em dia os miúdos querem muito ter a sua própria empresa, são os empreendedores. É uma coisa que eu também acho muito Que importante. também a Fundação também Que nós fizemos também foi muito ações isso. de empreendedorismo, juntamente com a Católica, nas escolas. E de facto aquilo é um sucesso. Os miúdos começarem, ao 10º ano, a terem aulas de empreendedorismo sem ser só na faculdade, tem um impacto muito grande nas crianças. Dá-lhes a oportunidade de eles poderem optar, não é? Já Se não é optar, só eu tenho que sim, arranjar um sim. emprego, eu posso fazer o meu próprio emprego, não é? Sim. Isso eu acho muito bem. Exatamente, são um bocadinho idealistas, não é? Mas hoje em dia as crianças acham que podem fazer tudo. Mas os meus próprios filhos dizem que são incapazes de ter uma profissão como a minha, de entrar num sítio às 8h30 e sair à hora que for. Não, e se não gostarem, aliás acontece, se não gostarem, saem e vão procurar outra coisa. Para eles o mais importante é a experiência. Nós temos um emprego para a vida, não é? E eles, de facto, as prioridades empresas são outras. As prioridades são outras, eles têm que ter tempo para a sua vida. É uma geração completamente diferente do que a nossa, não é? Portanto, Mas, Inês, na realidade, eles depois vão ter que comprar uma casa, vão ter que comprar um carro, vão ter que ter filhos, quer dizer, vão querer fazer essas coisas todas, vão ter que ter alguma estabilidade. Como é que isso se compatibiliza com uma certa deslealdade para com os seus empregadores, diria assim? Ou isso vem ou com a idade deles eles vão lá muda? chegar. Onde lá chegar? Um bocadinho mais tarde do que nós. Não, mas por exemplo, eu tenho a experiência de ter 2 filhos que estão a estudar fora e também já disseram que não querem vir trabalhar para Portugal pelos salários que têm, pelo aquilo que viveram lá fora, porque Certo. Esse não é outro querem ter fenómeno que está a acontecer, que é a Exatamente. exportação de talento para fora, não é? Sim. Mas eu acho que é uma questão de tempo. Eles, como tu dizes bem, eles têm que comprar uma casa, têm que comprar um carro. Portanto, vão ter que Assentar a determinada Vou ter que altura. assentar, aquela ideia que vou ter a sua própria empresa, há uns que vão vingar, outros que não, como sempre, e vão ter que se adaptar Mas ao como é que as seu... empresas se adaptam a esta geração? Porque isso é que é relevante. As empresas têm que fazer muito mais do que fazem. Nós aqui na LIFE temos uma série de fringe benefits. Temos sopa que as pessoas adoram, temos pão à sexta-feira para as pessoas virem trabalhar à sexta-feira. Enfim, há uma série de atrativos, mas não pode ser só isso. Eles têm que perceber que as empresas lhes dão mais e as empresas têm que saber lidar com isso. Portanto, eu estou a transportar um pouco. Não, e tem que ter, eu acho que os eles têm que estar comprometidos com a empresa e ter orgulho de trabalhar naquela empresa. E este comprometimento que vai ser muito importante com todas as ações, não é só isso que tu disseste, né? Eu, por acaso, tenho visto que cada vez mais as empresas fazem exatamente isto, oferecerem uma sopa e oferecerem, que eu acho espetacular. Tem sido um E a sucesso fruta. enorme aqui. É Sim, uma coisa impressionante. coisas simples, não é? Mas eu tenho visto várias empresas a fazer isto. Mas também tudo o que a empresa faz pela sociedade, pelo planeta, eles têm que se sentir de facto comprometidos com aquilo que a empresa, os valores da empresa. E a cultura, sempre se disse, não é? Que a cultura, culture eats strategy for breakfast, eu adoro esta frase, é mesmo assim. Ou seja, se nós não temos uma cultura muito forte e muito unida de todos os colaboradores e a informação a circular muito rapidamente de cima para baixo e vice-versa. Tem que ser super transparente tudo. Ser super transparente. Serem ouvidos. Eu acho que cada vez mais as pessoas, estes jovens querem ser ouvidos. Eu vejo pela experiência própria. E se eles não são ouvidos sequer e têm que fazer o que me mandam fazer, mas eles não concordam, é uma questão de tempo. Hão de sair mais cedo ou mais tarde. E esse envolvimento às vezes é difícil, não é? O equilíbrio entre as empresas. Quais são as características que as lideranças, não só a liderança de topo, as lideranças intermédias, têm que ter para, no fundo, conseguirem atrair estes jovens e conseguirem reter estes jovens? Sim, eu acho que cada vez mais as lideranças têm que ser inspiradoras e que têm que ter uma grande empatia e têm que ouvir a sua equipa. Mas as pessoas sentirem-se inspiradas pelo seu líder é meio caminho andado para se manterem naquela empresa. Quando acharem de ser inspirados e serem só executantes daquilo que têm que fazer, acho que sinceramente é uma questão de tempo. E o que é que tu achas que falta às empresas portuguesas para serem competitivas do ponto de vista europeu e global, não é? Portanto, eu acho que nós estamos a fazer um bom caminho, o caminho faz-se caminhando, mas ainda falta muito às empresas portuguesas para serem competitivas. Na realidade, os salários em Portugal são, diria, metade do que são os salários em Espanha, ou 60% do que são os salários em Espanha. Como é que se compatibiliza isso para que exatamente os miúdos não tenham a necessidade de ir para fora? Eu acho que a grande motivação dos miúdos irem para fora é mesmo uma questão salarial. É mesmo uma questão salarial,
porque Portugal é um sítio ideal para trabalhar, não é? Sim, não, sim, e isso E eles viver, não têm dúvida não é? nenhuma, sim. Agora, são capazes de estar a ganhar muito mais noutro país. Portanto, eu acho que o grande foco dos miúdos é exatamente que eles querem ter uma casa e um carro, se calhar até mais rapidamente do que nós queríamos na altura. Eles não conseguem, com os atuais salários em Portugal, É impossível. não Sim. conseguem. Portanto, eles são muito mais racionais, não é? Portanto, vão para fora, e eu digo pelos jovens todos com quem tenho de falar, não é? Vão para fora para exatamente terem a retribuição que precisam para ter uma vida que querem ter. Portanto, eu acho que. E depois é uma questão de. É uma bola de neve. Portanto, como nós temos uma qualificação ainda bastante baixa em algumas empresas, depois baixa qualificação é baixa produtividade e baixos salários. Portanto, isto é uma bola de neve e tem-se vindo a quebrar, não é? Por isso é que Sim, sim. as pessoas cada vez têm mais Eu vejo, por níveis de exemplo, educação. que isto é um ciclo vicioso, porque Sim. os FIIs que nós cobramos aos nossos clientes são correspondem a 60% dos FIIs que os espanhóis cobram aos clientes deles, que correspondem, por sua vez, a 75% dos FIIs que os franceses cobram aos clientes deles, que são mais baixos que os FIIs que os alemães cobram aos clientes deles. Portanto, como é que é possível que as empresas continuem nisto, não é? Portanto, a mesma empresa paga muito menos em Portugal aos seus consultores para o mesmo serviço do que paga em Espanha do que paga na Alemanha. Portanto, claro que depois em cadeia a coisa não funciona, não é? Portanto, as empresas têm que fazer muito mais para se poderem afirmar, não é? Sim. Portanto, não só a parte salarial é muito importante, quer queramos, quer não. Depois a parte toda, como tu disseste, do fim de benefits também é muito importante, e o compromisso do... Mas eu acho que a minha grande maioria sai mesmo só por uma questão salarial. Porque os portugueses não têm dúvida nenhuma que este é um país perfeito para estar. É um perfeito Mas, para viver. sim, mas portanto, tem agora um filho que está na Austrália e está a adorar. E também, aqui ganha-se Rios de dinheiro. rios de dinheiro. Agora está só a fazer Erasmus, mas já me disse, prepare-se. Prepare-se que eu se Mas calhar há não muitos, volto. por exemplo, muitas pessoas que estão a ir agora para sítios completamente distantes e depois têm uma qualidade de vida de facto, e depois revoltam, acredito que depois voltem, mas voltam já por uma situação diferente. Mas um aluno que sai de uma grande universidade a ganhar 1.800 euros ou 1.100 euros, é de facto, é muito difícil. É muito difícil. Inês, falando agora um pouco sobre a tua vida futura, tu há pouco tempo saíste do Santander, reformaste-te, diria assim, de funções executivas, aceitaste um lugar não executivo noutro banco. Explica-me um pouco como é que vai ser a tua vida daqui para a frente. Eu não estou a ver a Inês a trabalhar menos, nem a fazer menos, mas a fazer coisas diferentes. Surgiu esta oportunidade e por acaso tive o apoio bastante do Santander, até para um projeto internacional com a banca em Espanha. Eles também têm uma fundação muito grande na Galiza, também focada na educação, no envelhecimento, na cultura. Então, são temas que me apaixonam. Eu descobri finalmente aquilo que me apaixona, que é de facto a área social, a educação e o envelhecimento, e portanto é aqui que eu vou continuar a estar. Educação e envelhecimento. Exatamente. Ok. Estou também no Centro Português de Fundações, responsável pelo grupo de trabalho de transmissão de conhecimento e cidadania. Portanto, eu continuo a trabalhar muito com várias fundações. Ok. Estou na direção da Teach for Portugal, estou na Fundação Alfredo, ou seja, eu continuo a estar muito com muitas fundações, que é o que eu gosto, e aquilo que eu mais gosto de fazer, de facto, é ser uma agregadora de todas estas entidades, para mais uma vez. Só juntas é que nós conseguimos, de facto, ter impacto na sociedade em Portugal. Portanto, essa é a tua função, é tentar juntar as pessoas, juntar as fundações, interesses. Sim, e juntar inclusive fundações internacionais que queiram vir para Portugal, ou a Fundação Mendes Gonçalves, da Gologan, que tem projetos extraordinários em termos de educativos, e portanto há muitas fundações que fazem coisas extraordinárias e acho que de facto não só precisamos conhecer o que cada uma delas faz, mas também arranjar economias. E há grupos de trabalho de fundações, atenção, as fundações é o único sítio que eu conheço em que não há egos entre nós. Exacerbados, diria assim. Não. As pessoas partilham exatamente o que é que fazem, escolhem qual é que é o projeto que é para ser alavancado, e é uma sensação de facto muito diferente de todo o passado. Mas a minha ideia era, vou continuar e depois obviamente ter mais tempo também para a minha família, que era uma coisa que eu queria... Estavas a dizer que tu vais continuar, portanto, na área da educação e a área de envelhecimento. Exatamente o que é que tu queres conseguir nestas duas áreas? Agora, nesta nova fase. Eu na educação queria continuar o trabalho que temos vindo a fazer, de agregar estar junto de grupos de várias fundações para resolver alguns problemas da primeira infância, do pré-escolar,
Temos com os professores, obviamente que sim, valorizar a profissão, ou seja, arranjar parcerias e tentar ser um catalisador e participar nestes grupos de trabalho que já existem. Há fundações que já estão a trabalhar nisso. Melhorar a educação, melhorar o processo educativo. Sim, isso sem dúvida. Sobre o envelhecimento, eu gostava de trazer muitas iniciativas que existem lá fora sobre este tema, mas também há muitas fundações que estão a trabalhar esta área de envelhecimento, que era a AGAs, por exemplo, é uma delas, e a Católica também vai fazer um centro de envelhecimento. Ou seja, é um problema enorme que temos em Portugal e que eu acho que é muito importante que se faça alguma coisa sobre este tema. E, portanto, é uma coisa que eu gostaria de começar. Nós temos várias vertentes nesta questão do envelhecimento. Temos, enfim, as pessoas não acabarem a vida ativa aos 65 anos, aos 66 anos, com a reforma, continuarem ativos durante mais uns anos, até porque são muito válidos, não é? Portanto, esse é um tema. Continuarem, manter a atividade e depois apoiar as pessoas mais velhas que vivem muito mais anos, mas já não vivem com condições nem mentais nem físicas tão boas como aquelas que poderiam viver. Portanto, no fundo, tens estas... São exatamente essas duas coisas. Eu, por acaso, vi recentemente, disseram-me que tinha aumentado a esperança de vida, mas não forçosamente o número de anos em que uma pessoa vive com qualidade. Aliás, eram duas notícias, uma boa e uma má. Certo. A boa é que as mulheres tinham aumentado bastante a sua esperança de vida. Já está aqui em Portugal. Aqui em Portugal. A má é que os homens também. E, portanto, nós temos que, de facto, exatamente aquilo que tu disseste, ou seja, ver como é que nós conseguimos apoiar o envelhecimento ativo. Há um programa até grande. Mas os homens continuam a ter uma esperança de vida inferior às mulheres, não é? Tem uma esperança de vida inferior às mulheres, mas o número de anos, a partir dos 65 anos, o número de anos que os homens vivem com qualidade é superior ao das mulheres. Os homens, é 7, 8 e as mulheres é um bocadinho inferior. Claro, as mulheres têm sempre tratar dos homens, portanto, os homens têm sempre uma vida muito mais saudável. E acho que há um envelhecimento enorme. Nós somos o terceiro país mais envelhecido na Europa. Em 2030, 2050, vamos ser o primeiro país. Portanto, isto é um vamos tema... passar a Itália, é isso. Vamos ser o número 1 em alguma coisa. Certo. E, portanto, foi os últimos dados que eu vi. Inclusive, há 55 milhões mais ou menos, com pessoas também que estão com problemas de envelhecimento e demência. 60% vai ser já está visto, com Alzheimer e aquelas doenças todas que nós conhecemos. E, portanto, há aqui um tema premente de acompanhar e conhecer muito mais todos estes temas e ajudar as pessoas a lidar com os seus pais. E de resto, esse foi o tema do teu último post do LinkedIn. Foi um tema sucesso. Foi um post viral, diria assim, que tem a ver com o facto de tu assumires que vais estar mais tempo com a tua mãe, que tem 90 exatamente. anos, não é? Com a tia Madalena, que eu conheço relativamente bem, que gosto imenso, não é? E, por acaso, foi curioso, foi uma provocação que eu resolvi fazer, porque uma das razões de ser não executiva era para estar mais tempo com a minha mãe. E queria fazer uma provocação às pessoas que põem no LinkedIn, gostaria de partilhar que vou ter uma nova função, ou sou administrador, ou sou head-off, gostaria de partilhar que vou estar mais tempo com a minha mãe. E é curioso o impacto que teve. Eu fiquei surpreendida, não só das reações, mas muitas mensagens privadas que recebi de todo o género, de pessoas. E, por exemplo, ontem estive num evento, eram 200 e tal pessoas, CEOs e administradores de muitas empresas em Portugal, e mais de metade veio comentar, disse: Inês, eu vi o teu post, gostei imenso. Não pus no comentário porque não costumo pôr. E como é que está a tua mãe? Portanto, hoje em dia as pessoas não dizem: Inês, como é que estás? Então, como é que está a tua mãe? E eu respondo sempre: a minha mãe está bem e a tua? Tens falado com ela? Continuas a provocação, não é? Eu continuo a provocação. E as pessoas, é engraçado, depois têm a necessidade de... eu falei com a minha mãe, mas sabes que a minha mãe está... E eu falei com o meu pai, não precisas de falar. Não precisa. Fizeste alguma coisa, isso é que interessa. E eu gostava muito de fazer alguma coisa nesta área. Ajudar as pessoas a conseguirem estar mais tempo com os pais de qualidade. Isso eu gostava muito de fazer alguma coisa... Isso era muito relevante. Eu acho que isso, com esta nota de que nós temos de estar mais tempo com os nossos pais enquanto eles estão vivos e bem de saúde, terminamos este nosso episódio. Agradeço-te imenso ter estado connosco. Obrigada, Salvador, foi um Acho prazer. que foi muito interessante. Obrigado, Inês. Obrigada.